Olá pessoal, aqui é o Professor Magrão, bom dia a todos. Agora são 9h25 aqui no nosso sabadão 21 de janeiro. Para a galera que estava na nossa aula de ontem à noite, né? Eu deixei aqui um probleminha aberto e eu quero fechar aqui, não quero deixar nenhuma ponta solta, tá ok, pessoal? Então, vamos lá, um probleminha aqui que ficou inacabado da prova da banca VUNESP para diretor da Prefeitura de Jundiaí, ok? Então vamos lá. Mariana andou certa quantidade de metros para a direção norte, girou para leste e andou nessa direção a mesma quantidade de metros que havia andado na anterior. Ao final desse trajeto, Mariana caminhou pelo caminho mais curto, em linha reta, para o ponto em que havia começado sua caminhada. Considerando que Mariana caminhou o tempo todo por região plana e sem obstáculos, a soma dos dois primeiros trechos de sua caminhada superou a distância percorrida no último trecho em aproximadamente. Então vamos lá, eu já comecei a resolução desse problema, né? Mas eu vou fazê-lo novamente aqui, tá bom, pessoal? Tá? O que a gente fez ontem aqui estava tudo certinho, ficou faltando aqui a finalização dele, que é encontrar aqui o quanto que uma caminhada superou a outra em termos percentuais, tá bom? Então, para a gente conseguir resolver esse probleminha, é importante a gente destacar isso aqui, olha só. A Mariana andou certa quantidade de metros para a direção norte, girou para leste e andou nessa direção a mesma quantidade de metros que havia andado na anterior. Então aqui é o seguinte, tá? Para ficar mais clara, né, essa disposição da caminhada da Mariana, eu vou desenhar aqui a rosa dos ventos, tá? Então aqui tem a direção norte-sul, aqui é o sentido norte, aqui é o sentido sul, e aqui eu tenho a direção leste-oeste, né? Colocando aqui o sentido leste e o sentido oeste, tá? Com relação à caminhada da Mariana, ela teve um início aqui, eu vou colocar um ponto de início, ela andou uma quantidade de metros, ele fala assim, uma certa quantidade de metros, tá, pessoal? Então, como eu não sei essa medida, eu vou dizer que ela andou aqui, X metros, beleza? Para facilitar aqui o nosso trabalho. Daí ela girou para o sentido leste e andou essa mesma quantidade de metros, tá? Então ela andou X metros no sentido leste aqui, certo? Ao final da caminhada, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Ao final da caminhada, ao final desse trajeto, ela caminhou para o início da sua caminhada em linha reta, né? Então ela fez isso aqui, ó. Caminhou uma quantidade X de metros para o norte, X de metros para o leste e voltou ao início do seu percurso em linha reta. Então ela fez exatamente esse movimento aqui, certo? Bom, então aqui, o que nós temos que destacar? Primeiro, tá, pessoal, a direção norte-sul é perpendicular à direção leste-oeste, ou seja, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Professor, e daí? E daí que aqui nós temos um triângulo retângulo, né? Um triângulo aqui com um ângulo reto, certo, pessoal? E como é que nós relacionamos os lados de um triângulo retângulo? Nós relacionamos os lados do triângulo retângulo usando o teorema de Pitágoras. O pessoal, desculpa o áudio aí, tá? Eu sei que não tá o melhor possível. Inclusive a imagem aqui tá dando umas paradinhas, né? Ontem, na nossa aula de ontem, o meu monitor apagou e realmente eu tinha achado que era alguma coisa da transmissão do Google, mas não, foi o meu notebook mesmo, porque hoje eu tentei gravar esse exercício no notebook e ele está desligando sozinho o monitor, tá? Então eu estou no meu computador é meio pré-histórico, mas tá quebrando galho aqui. Então olha só, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para relacionar os lados, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou falar que esse lado aqui, que é a hipotenusa, tá, pessoal? Lado oposto ao ângulo reto. Vou falar que ele mede y, tá? Na nossa aula de ontem eu coloquei uma interrogação, dá na mesma, tá? O que eu quero achar aqui é o valor desse y. No caso lá eu tinha colocado uma interrogação, tá?
Então, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Esse aqui é o nosso querido Teorema de Pitágoras. Então, o que dá pra gente fazer aqui? Olha, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado são 2x ao quadrado, certo? E para achar a medida da hipotenusa, já que ela está ao quadrado, eu tenho que extrair a raiz quadrada da equação todinha. Então, vai ficar aqui, ó, raiz quadrada de 2x ao quadrado, tá? Então, ó, esse ponto que a gente tinha feito, né? Daí eu falei assim, opa, chegou nesse ponto aqui, o 2, ele não é um quadrado perfeito, ele vai ficar aqui dentro do radical, certo? Debaixo aqui dessa raiz. E raiz quadrada de x ao quadrado, ele vai sair da raiz, o x sai da raiz, tá, pessoal? Então ficou só x raiz quadrada de 2, certo? Então a medida desse cara aqui, ó, é x raiz quadrada de 2, ok? Tá, eu lembro de ter feito esse ponto. Lembro também, pessoal, de ter destacado o seguinte: raiz quadrada de 2, ele é um número irracional. Como ele é um número irracional, né? Ele, ó, vou colocar aqui, ó, ele não pertence aos racionais, tá? O que a gente costuma fazer? Usar uma aproximação. Então, uma aproximação que a gente pode utilizar aqui para raiz quadrada de 2 é 1,41. Tá? Então essa daqui geralmente é a aproximação que a gente utiliza para o raiz de 2. Isso aqui tem que decorar, tá, pessoal? Para você calcular isso aqui é meio chato, tá? Então são alguns valores aí de constantes que a gente acaba guardando porque usa bastante, tá? Então raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, tá? E aí eu ataquei o problema, porque ele fala assim, ó. Cadê? Onde que eu tô? Deixa eu pegar um lápis vermelhinho aqui. Oh, meu Deus do céu, tá aqui. Vamos lá, pessoal. Eu tô, inclusive a aula eu faço no PowerPoint, aqui eu tô no Word, tá, gente? De vez em quando eu perco aqui a ferramenta da caneta. Eu já perdi a ferramenta da caneta. Enfim, então, mas eu vou fazer com a preta aqui mesmo, não tem problema. Ó. Tô aqui, ó. Considerando que Mariana caminhou o tempo todo por região plana e sem obstáculos, a soma dos dois primeiros trechos de sua caminhada superou a distância percorrida no último trecho em aproximadamente. Então, olha só. Esse aqui mais esse aqui são os primeiros trechos da caminhada, né? Então ela pegou esse x mais esse x. Então x mais x são 2x. Então 2x superou essa caminhada final aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Então é menos x raiz de 2 ou raiz de 2x, tá, pessoal? Tanto faz a ordem aqui, é uma multiplicação. Superou em quanto, né? Em termos absolutos aí, né, em distância, é a diferença entre 2x e esse x raiz de 2. Só que eu já falei aqui que o raiz de 2 a gente encara ele como sendo aqui, ó, 1,41, tá? Ô pessoal, já que o autor ele usa aqui, ó, oh meu Deus, essa canetinha faz falta pra mim aqui, pera lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, já tá aqui. Agora aprendi. No Word é só vir no menu desenhar. Aqui, ó, esse aproximadamente, ele me permite fazer aqui alguns arredondamentos, tá? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu usar o raiz de 2 como 1,41, eu vou usar só 1,4. Então, aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo para não atrapalhar ali. 2x menos, no lugar do raiz de 2, eu vou colocar 1,4, tá? 1,4x. Pessoal, olha só. Quando você tem um número e uma letra, tá? E não tem nenhuma operação sendo feita entre eles aqui, nenhum sinal de operação, é uma multiplicação. Então não tem problema a ordem. Você escrever 1,4x ou x 1,4 é a mesma coisa. É que eu acho que assim é mais bonito, né? Ninguém fala sapato 2, a gente fala 2 sapatos, né? Então primeiro a gente coloca a quantidade para ficar mais fácil da gente fazer a leitura aqui, tudo bem? Então olha só. 2, já que os dois são x aqui, né? Então, 2 menos 1,4 é 0,6x. Ok, pessoal? Então, até esse ponto, nós havíamos feito juntos aqui, né? Na aula de sábado, de sexta-feira aqui, no dia 20 de janeiro, certo? Então, aqui, vamos lá, pessoal, para finalizar o probleminha, tá? O autor fala assim, olha, considerando a parte final do problema, considerando que Mariana caminhou o tempo todo por região plana e sem obstáculos. A soma dos dois primeiros trechos, que é esse 2x aqui,
de sua caminhada superou a distância percorrida no último trecho em aproximadamente... Então, ó, a diferença entre esses dois percursos foi 0,6. 0,6x, certo? Como eu quero saber em percentual, então eu preciso saber quem é o todo, tá? Gente, aqui é que tem que tomar um cuidado, tá bom? Como esse trecho inicial superou o outro, então o todo é o outro aqui. Esse cara aqui, ó, é o x raiz de 2, ou seja, é 1,4x, certo? Essa fração aqui, ela vai representar em termos percentuais o quanto esse percurso aqui, ó, enquanto esse percurso inicial 2x aqui é maior do que esse inicial, do que esse final. É que é ao contrário, né? A caminhada começou aqui e terminou aqui. Só que para fazer a comparação, ele quer comparar a diferença com esse inicial, certo? Então a diferença é 0,6x, ou seja, 2x, nossa gente, peraí, 2x menos 1,4x ficou 0,6x. Em relação a quem? Em relação a esse trecho final, certo? Então ficou aqui, o x vai cancelar com x, deixa eu trocar a cor da caneta de novo, para ficar bem bonito aqui. Então eu cortei x com x, ficou 0,6 dividido por 1,4, que é a mesma coisa que 6 por 14, tá bom? Pessoal, lembra daquele lance que eu gosto de fazer, tá? Tem uma casa decimal aqui, tem uma casa decimal aqui, a vírgula é inútil, tá? Então é a mesma coisa que dividir 6 por 14, que é a mesma coisa que dividir, ó, 3 por 7. Ah, por quê, professor? Porque dá para simplificar por 2 aqui, ó, tá bom? Beleza? Eu sempre faço isso porque a divisão se torna mais simples, tá? Então aqui, olha, 3 dividido por 7. Cabe algum 7 dentro do 3? Claro que não. Então, vírgula. Dentro do 30, cabem 4 7. 7 vezes 4 são 28. Para chegar no 30 faltaram 2. Coloco um 0 aqui. Então aqui vai dar... cabem 2 7s, né, cabem 2 7s dentro do 20. Vai sobrar 6, porque 12 é 7 é 14, para 26. Vou colocar aqui um 0, né, porque já passou da vírgula, tem que dar uma chance para esse número. Aqui vai dar 8, e 8 vezes 7 é 56, vai sobrar 4, e essa divisão vai longe, né, pessoal? Já perceberam que é uma dízima periódica, e eu não estou interessado nisso. Então eu já sei que, ó, essa divisão aqui vai dar aproximadamente, ó, 0,43 aqui, tá? Vamos arredondar assim, ok, pessoal? 0,43. Em termos percentuais, ou seja, para eu escrever esse número na forma de porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100, ou seja, andar duas casas, vírgula, e colocar o símbolo de porcentagem. Então esse cara aqui, ó, é aproximadamente 43%. A alternativa que mais se aproxima desse cara, ó, é a letra E, ok? Daí alguém vai falar assim, ah, professor, mas mesmo ela sendo a mais próxima, parece que é tão longe, né? Isso acontece porque nós utilizamos uma aproximação aqui do raiz de 2 com uma casa decimal. Então, quanto mais casas decimais eu utilizasse aqui, mais próximo desse 41% eu chegaria. Ok, pessoal? Então, continuando aqui, um grande abraço a todos. Até a próxima aula aí.